Olá, sou o Padre Alex Cordeiro, da Arquidiocese de Curitiba, e dando continuidade ao nosso curso de Cristologia aqui no canal da Catequese Curitiba, trago até você hoje um conteúdo sobre a Páscoa de Jesus. O que aconteceu em Jerusalém? Por que Jesus morreu? O que levou, o que conduziu à morte de Jesus? Quem matou Jesus? Por que como ele interpretou a sua própria morte? E o que é o mistério da ressurreição? O que significa a sua ressurreição para nós? Vamos compreender melhor este mistério? Em primeiro lugar, é preciso compreender que o mistério central da vida de Jesus é a sua Páscoa. O Novo Testamento compreende assim, a igreja primitiva compreendeu assim. O momento mais importante, mais decisivo da vida de Jesus é a sua morte no Calvário e a sua ressurreição gloriosa. Sua morte e sua ressurreição lançam a luz de compreensão para toda a sua vida, desde o seu nascimento até aquele momento, e projetam a compreensão de quem ele era e do que ele queria pelos séculos a partir ou como vivem os seus seguidores, a igreja que ele deixou. A compreensão da igreja, do que ela é, da missão dos discípulos de Jesus, decorre da sua morte e da sua ressurreição. É o ponto central que nos faz compreendermos o que ele queria e quem ele era. Jesus morreu para nos salvar. Esta é a afirmação definitiva dos escritos do Novo Testamento. E a sua salvação, ou melhor, a sua morte, significa que ele decidiu interiormente dar a sua vida pelos seus. Ele decidiu viver a solidariedade até o extremo, a solidariedade com os seres humanos até o extremo de sua vida. Também por este motivo, Deus ressuscita Jesus, para mostrar que a sua causa, a causa do amor e da solidariedade, valem a pena. A morte e a ressurreição de Jesus são o gesto mais extremo de solidariedade de Deus com os seres humanos, do amor de Deus para com os seres humanos, e a prova definitiva e cabal de que o jeito de Jesus viver, ou a vida que ele viveu, é a vida de verdade. É o jeito de se viver. É a vida de modo definitivo. Por que Jesus morreu? Se nós não compreendermos isto direito, acabamos falando besteira. Por que Jesus morreu? De acordo com os próprios escritos do Novo Testamento, Jesus tem dois julgamentos. Um julgamento religioso e um julgamento político. Um julgamento diante do Sinédrio, com Anás e Caifás à frente, e um julgamento diante de Pôncio Pilatos. Estes dois julgamentos vão nos mostrando as duas causas exteriores, as causas no povo de Israel, na terra de Israel àquela época. Julgamento religioso, eu aconselho você a dar uma olhadinha. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 66 a 71. Ali em Lucas e depois também nos paralelos, em Mateus, em Marcos e também em João, nós vamos perceber as acusações que se fazem a Jesus. Leiamos juntos, você pega a sua Bíblia aí, Lucas 22, 66 a 71. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, chefes dos sacerdotes e escribas, e levaram-no para o sinédrio, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos interrogar, não respondereis. Mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Todos então disseram: És, portanto, Filho de Deus? Ele lhes declarou: Vós o dizeis, eu sou. Replicaram: Que necessidade temos ainda de testemunho? Nós ouvimos de sua própria boca.
Os outros evangelhos narram este mesmo evento no Sinédrio. Em algumas narrativas disse que foi um julgamento pela madrugada ainda, durante a noite, e Jesus é acusado primeiramente de ser o Cristo, de se colocar como Cristo, interrogam se ele é o Cristo, e ele mesmo de sua própria boca afirma: eu sou o Filho de Deus. Em outras partes do Novo Testamento, em outros evangelhos do Novo Testamento, há todo um questionamento sobre o gesto de Jesus no Templo de Jerusalém, a expulsão dos vendilhões no templo, um fato que acontece alguns dias antes do julgamento de Jesus, e que o questionam, de fato, por que ele fez isso, com a autoridade de quem ele fez isto, e aparecem testemunhas que falam, que acusam Jesus, dizendo que ele destruiria o templo e reconstruiria, ou seja, o julgamento ao redor da autoridade divina de Jesus, a autoridade messiânica e a autoridade divina. A proposta de Jesus, de fato, foi desconcertante para os líderes religiosos de seu tempo. Jesus propôs uma religião que se opõe a esquemas religiosos ilícitos que giram ao redor do templo. Jesus questiona fortemente essa maneira de viver a religião. Como os zelosos da lei, os fariseus, os saduceus e o sinédrio procuravam um motivo legal para condenar Jesus, e acusam Jesus de blasfêmia por se declarar realmente o Filho de Deus e por afirmar que poderia destruir o templo. É interessante perceber que diante do sinédrio, quando Jesus é interrogado sobre se ele é o Filho de Deus, ele diz: eu sou. Vós o dizeis, eu sou. Até este momento, toda vez que queriam superexaltar Jesus, ou quando ele realizava alguma cura, ele pedia o silêncio das pessoas. Agora não. Até aquele momento, Jesus cuidava muito com a compreensão do que seria ser Messias, da maneira como os seus discípulos compreenderiam o messianismo. Diante do sinédrio, ele diz com clareza: eu sou. Eu sou. E afirma, portanto, a sua autoridade, inclusive a sua origem divina. É por esta razão, por questionar a autoridade religiosa de seu templo, por questionar a maneira como se vivia a religiosidade ao redor do templo, por questionar a maneira como se compreendiam algumas leis de seu povo do passado, Jesus é condenado a um julgamento religioso. Jesus é condenado como blasfemo, como agitador religioso do povo, como auto-intitulado Messias, como alguém que infringiu a lei. Este foi o motivo pelo qual Jesus foi condenado pelo sinédrio. E ele não foge, ele não volta atrás. Jesus é firme nas suas decisões, firme na maneira de agir diante de seu povo. Porém, o sinédrio não poderia condenar Jesus à morte. À época, os judeus não poderiam condenar ninguém à morte. Era preciso dirigir Jesus para um outro tipo de julgamento, o julgamento político. Este, sim, garantia a condenação à morte. O julgamento religioso pouco poderia fazer com Jesus. Porém, levar Jesus diante do julgamento do Império Romano, isto sim garantiria a eliminação de Jesus e do movimento que ele estava criando. Por isto, o sinédrio leva Jesus diante de Pôncio Pilatos. E em Pôncio Pilatos, nós vemos o julgamento político de Jesus. João, capítulo 18, versículos 28 a 19, 16. É um pouco longo, não vou ler inteiro esse texto, vale a pena você depois ler inteiro o julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos, um texto um pouco mais longo, porém vale a pena algumas partes compreendermos deste texto. Versículo 28 do capítulo 18 de João. Então de Caifás conduziram Jesus ao pretório, era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar e de poderem comer a Páscoa. Pilatos então saiu para fora ao encontro deles e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos:
tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: falas assim por ti mesmo ou os outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu o dizes, eu sou o rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. O texto continua, Pilatos tentará inocentar Jesus, apresenta Jesus como rei, coroado de espinhos e com um manto, tentará livrar Jesus. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, não é que Pilatos era bonzinho. Mas o fato aqui necessário de compreensão primeira é: o segundo julgamento de Jesus é de origem política. Pilatos está pouco interessado nas questões religiosas dos judeus. Ele realmente não está se importando com isso. Não porque Pilatos fosse bonzinho, não, mas porque o Império Romano tinha uma maneira condescendente de lidar com as religiões dos povos que ele subjugava. Eles tinham o direito de manter a sua vida religiosa. Os romanos não impunham os seus deuses, não impunham a sua religião aos povos que dominavam. Então, para Pilatos realmente não interessava, e o Império Romano não entraria nas disputas religiosas. Contudo, a questão central é: Jesus é ou não alguém que se coloca como rei dos judeus e, portanto, com direito ao trono, e se tem direito ao trono, pode fazer um levante contra o Império Romano para expulsar o poder do Império Romano daquela região. Esta é a questão central para Pilatos. Esta é a questão central. Jesus pode fazer um levante político? Pode fazer uma guerra contra o Império Romano? Seria ele mais um dos revoltosos judeus que tanto atuavam no tempo de Pilatos e depois continuariam atuando até a queda de Jerusalém? Esta é a questão. Pilatos percebe que não. Pilatos percebe que não há um risco de um levante contra o Império Romano. Havia outro que tinha feito levantes, né? Havia outro que teria problemas, que poderia gerar problemas, que é Barrabás. Aí a história do Barrabás, né, para conhecermos. Por quê? Né? Barrabás era um revoltoso, Barrabás sim, provavelmente membro dos Zelotas, e Barrabás sim poderia significar um problema para o Império Romano. Não era um problema para os judeus, mas era um problema para o Império Romano. Então Pilatos começa, na sua tentativa de tentar libertar Jesus para condenar aquele que realmente poderia causar um risco a ele. Poderia realmente causar um risco a ele. E o costume de libertar um prisioneiro na Páscoa poderia ser usado para por Pilatos para realmente colocar Jesus, colocar Barrabás como um condenado, né? Se livrar-se de Barrabás. Acontece que ao fazer isto, Pilatos acaba admitindo que Jesus é um problema tão grande quanto Barrabás. E ao fazer isto, Pilatos fica sem saída, quando percebe que os judeus mesmos escolhem, e eles poderiam escolhem a crucifixão de Jesus. Pilatos não tem saída. Ele é obrigado a condenar Jesus como um revoltoso político. É obrigado a condenar Jesus como um agitador do povo, como alguém que quer tomar o lugar do rei. Em um dos momentos do julgamento, quando Pilatos pergunta aos judeus se ele vai matar o rei deles, o povo diz: nós só temos um rei, César. É como se os chefes dos judeus dissessem para Pilatos e para todos, até para o imperador romano, né? Como se dissessem: olha, Pilatos, se você não condenar Jesus, nós somos fiéis a César. Você não estará sendo fiel a César. Nós somos fiéis
ao Império Romano. Você não estará sendo fiel ao Império Romano. Ou seja, o pescoço de Pilatos estaria a prêmio. E ele entra numa enroscada na qual ele não pode escapar. Né? E por isso, Pilatos, que não quer se mostrar contrário a César, acaba condenando Jesus à morte. Ou seja, o julgamento religioso, né, no julgamento diante do Sinédrio, Jesus é condenado porque se faz filho de Deus, se faz igual a Deus, e ele diz explicitamente, né, se tu és o filho de Deus, sou. E diante de Pilatos, ele é condenado por ser rei, né, por se fazer rei. Ele diz que o reino dele não é desse mundo, não vai reinar do jeito que César reina, mas não importa, é condenado por ser rei. Ou seja, meus irmãos, nos dois julgamentos, político e religioso, nós vemos a dupla condenação da pessoa de Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É condenado como ser humano diante de Pilatos e é condenado como Deus diante do Sinédrio. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, rejeitados pelas autoridades de seu tempo, as autoridades religiosas e as autoridades civis. Ali diante dele Jesus não tem como negar e não pode voltar atrás sobre quem ele era. Era o Messias, era verdadeiramente o descendente de Davi, mas reinando de um jeito diferente. E era verdadeiramente a presença de Deus na história, uma presença amorosa, uma presença salvadora e que não foi aceita pelo seu povo. Jesus, como ele entendeu a sua morte? O que ele pensava a respeito de sua morte? Jesus entendeu a sua morte como o ato mais extremo de amor e doação pelos seus. Jesus viveu para os outros, Jesus viveu pelos outros, Jesus fez o reinado de Deus acontecer. O reino de Deus é isso, a vontade de Deus acontecendo, que haja amor, solidariedade, paz, fraternidade, né, plena união com Deus, comunhão espiritual, o ser humano completo. Jesus viveu assim, doa sua vida por isto. E ele entendeu a sua morte como o gesto final de doação da que ele realizou durante toda a sua vida. Se vocês notaram, no nosso curso de Cristologia, eu não falei da ceia de Jesus. Ela aconteceu antes. Acontece que nós só compreendemos a ceia sob a ótica da cruz. Jesus, a partir da mesa da ceia, ele dá o sentido do que ele viveria. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que é dado por vós. Ali, na ceia, Jesus revelou que sua vida era doação, como um pão que se parte é mastigado. Que sua vida é entregue, doada, como o vinho que alegra o coração, que anima o ser humano, né? Mas o vinho derramado, entregue, doado, bebido. Né? E a sua vida seria toda doada, entregue, seu sangue todo derramado por amor. Se Pilatos, e por ele o Império Romano, e se o Sinédrio, né, e nele todas as autoridades judaicas, condenam Jesus por ser verdadeiro Deus e por ser o Messias do povo de Israel, o rei dos judeus, o rei de seu povo por realizar o reino, Jesus olhou sobre outra perspectiva. Ele entendeu a sua morte como possibilidade de mostrar o que ele realmente havia pregado, o que ele realmente havia ensinado. Jesus ensinou o perdão indiscriminado, mesmo ao pior inimigo. Jesus ensinou o valor de dar a vida, lavou os pés dos discípulos naquela última ceia, servir até o fim. Jesus ensinou a dar a outra face. Jesus ensinou a não resistir a quem é malvado. Jesus ensinou a dar o manto se te roubam também a túnica. A cruz de Jesus foi para ele uma grande oportunidade de mostrar na prática o que significava viver o reinado de Deus, viver a vontade do Pai até as últimas consequências. Jesus não encarou a cruz como o sofrimento pelo sofrimento, mas como oportunidade de mostrar o amor. Por isso, podemos dizer com clareza e certeza que Jesus não desejava sofrer, Jesus não desejava morrer. Ele não quis morrer pelo simples fato de morrer, mas ele quis
realmente aproveitar a oportunidade da perseguição que ele sofria e da morte como maneira de mostrar o amor de Deus. A morte de Jesus foi consequência da vida que ele viveu. Foi consequência das escolhas que ele viveu e das escolhas também do seu povo, das pessoas que estavam ao seu redor. Ele não queria morrer pelo simples fato de morrer. E nem sequer podemos dizer que o pai desejava que o seu filho morresse daquele jeito. Não. Quando falamos que na cruz se expressa a plena vontade do Pai, faça-se em mim, ou Senhor, faça a sua vontade e não a minha, como Jesus diz no Getsemane, na sua agonia mortal, a vontade do Pai não é que o filho sofra, não é que ele morra daquela forma horrível. Não. A vontade do Pai é que o amor aconteça até a última consequência, até as últimas consequências. A vontade do Pai é que o perdão se dê indiscriminadamente, mesmo que seja uma situação difícil. A vontade do Pai é que a generosidade seja capaz de ir até o fim, mesmo que o outro não seja generoso, seja horrível e seja violento. Jesus morreu porque os seres humanos escolhem fazer o mal. Jesus morreu porque os seres humanos escolhem eliminar o outro pela guerra e pela violência. A decisão da cruz não partiu de Deus, partiu do ser humano. A decisão de ser maus partiram daqueles que condenaram Jesus à morte. A decisão foi deles, mas há uma decisão fundamental em Jesus, em última instância em Deus, em não voltar atrás na decisão de amar até mesmo na pior situação. E dessa forma, Jesus desmascara toda a hipocrisia, Jesus desmascara toda a maldade, Jesus desmascara como nós gostamos muitas vezes de sermos maus e não suportarmos o bem. No desejo de eliminar o mal, de vencer o mal, Jesus assumiu este mal. Ele não merecia aquela morte, mas ele assumiu em sua carne, em seu ser, este próprio mal. Você já deve ter ouvido falar que ele carregou sobre, Isaías 53, ele carregou sobre si os nossos pecados. Jesus morreu no nosso lugar. Ou seja, toda a consequência da maldade humana, toda a consequência do pecado humano, que é a dor, a morte, a violência, tudo isso ele assumiu para si, a morte vicária, morreu no nosso lugar. Morreu no lugar onde os seres humanos se colocam, ou colocam os demais seres humanos quando querem provocar o mal. Jesus morreu justamente por causa daquilo que ele viveu. Lutou contra a maldade dos seres humanos, não com maldade, mas com amor. Escolheu morrer ao invés de recorrer ao desamor. Preferiu o aparente fracasso da cruz a ter que recorrer ao expediente do ódio. Jesus jamais deixou de amar, jamais deixou de viver ao perdão. E ao fazer isto, ao acolher em si o mal que não merecia e não odiar e não matar, Jesus venceu em si a própria maldade. Quando ele poderia ter odiado, poderia ter maltratado, poderia ter se vingado, quando ele poderia ter retribuído o mal que recebia, ele não fez. Ele devolveu o mal com o bem. Ele devolveu a agressão com o perdão. O mal foi vencido, ninguém conseguiu segurar Jesus na sua capacidade de amar até o fim. Ninguém conseguiu segurar Jesus. Pregado na cruz, sofrendo as piores dores, sofrendo a vergonha de ser pregado nu, num pedaço de madeira, próximo da cidade de Jerusalém, sofrendo todo tipo de injúria, todo tipo de calúnia, todo tipo de desprezo. Jesus foi capaz de ser maior do que todo esse desprezo, do que toda essa maldade. Quem ganhou na cruz?
Os opositores de Jesus pensavam estar vencendo. Mas do ponto de vista de Jesus, que decidiu amar até o fim, quem venceu foi ele. A cruz é, portanto, vitória. É derrota do mal e vitória do bem. Derrota do ódio e vitória do perdão. Derrota do jeito com que o mundo está acostumado a resolver os seus problemas, pela violência, pela guerra, pelo ódio, e vitória do amor, da paz, vitória da fraternidade que Jesus ensinou. Meu irmão, se olhamos para o livro do Gênesis e vemos que de uma árvore, de um madeiro, né, Adão e Eva comeram daquele fruto, dizendo para si mesmos: nós seremos deuses. Foi o que a serpente disse para Adão e Eva. Nós seremos deuses. Quando o próprio Deus assume a nossa história e entra na nossa história e se faz nada, não se coloca no centro, não quer ter o primeiro lugar, mas o último lugar, ele, de uma outra árvore, de um outro madeiro, nos dá a solução para o problema da humanidade, para o pecado de origem da humanidade, colocar-se no lugar de Deus. Agora todos nós poderemos querer ser deuses. Poderemos até comer aquele fruto que a serpente apresentou para Adão e Eva. Sereis como deuses. Porque a partir de agora, todo ser humano que quiser ser Deus tem que olhar para a cruz e ver como Deus é. Como Deus age. E ao olhar para a cruz e vermos que Deus morre, Deus dá a vida, Deus perdoa, Deus não se coloca no primeiro lugar. Deus ama até as últimas consequências. Ao agir assim, ou ao perceber isto, agora o ser humano que quiser ser Deus tem que dar a vida, tem que se entregar, tem que lavar os pés dos outros. A serpente, aquela primeira serpente, aquela serpente primitiva, né? O tentador das origens, foi vencido. Foi tragado pelo amor de Jesus na cruz. Não há mais jeito dela vencer. Meus irmãos, se a cruz é um produto terrível do pecado humano, é a expressão pior do que o ser humano pode fazer com outro ser humano, ela é também a manifestação do amor levado até as últimas consequências. Sob a perspectiva de Jesus, ela é a grande vitória. Meu irmão, o túmulo não foi a palavra final sobre Jesus. E nós sabemos disto. Pela fé, nós compreendemos que Jesus ressuscitou. De fato, o óbvio era que a história dele se encerrasse por ali. Todos foram embora. A história dos discípulos de Emaús nos diz isso, nos ensina isto. Né? Eles estavam indo para casa. Muito provavelmente, o grupo dos apóstolos permaneceu escondido em Jerusalém e depois foi se dispersando. Mas acontece que aos pouquinhos e devagar, a partir do terceiro dia, primeiro algumas mulheres, depois 2 ou 3 apóstolos, depois o grupo todo, depois os 2 no caminho de Emaús, depois, segundo Paulo, cerca de 500 irmãos. E assim por algum tempo, inclusive São Paulo por último, né? Por algum tempo, os seus discípulos foram tendo experiências com Jesus vivo. Jesus vivo. A primeira experiência do túmulo vazio. O túmulo vazio ainda não é a experiência do ressuscitado, mas é já alguma coisa. Ou roubaram o corpo, alguma coisa aconteceu. O túmulo vazio, que está lá vazio até hoje em Jerusalém, não há um túmulo de Jesus, não há um túmulo vazio. Mas depois as experiências que os discípulos vão fazendo, vai abrindo os olhos dos discípulos para o jeito que Jesus viveu, como ele morreu e por que morreu, e como ele venceu. Como ele venceu. Aos pouquinhos, aquela primeira comunidade de discípulos de Jesus foi percebendo, foi observando e foi sentindo e foi experimentando que o túmulo não segurou Jesus.
Como a cruz não pôde segurá-lo na maneira de amar até o fim, a morte também não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. E de forma misteriosa, aquele corpo que deu a vida pelos seus é o mesmo corpo que aparece diante dos discípulos, vivo. Não se trata de... E os livros são claros, os textos são claros. Não se trata da ressurreição da ideia, como se fosse uma ressurreição psicológica de Jesus. Ele está vivo no meu coração. Não. E nem da aparição de um fantasma. Os textos dizem claramente que os discípulos foram experimentando a presença real de um corpo diante deles, vivo, não do mesmo modo como antes, um corpo a quem as limitações de tempo e de espaço não mais detinham, mas um corpo realmente vivo diante deles. Tiveram até dificuldade de compreender, dificuldade de entender, dificuldade de aceitar aquilo que tinham diante deles. Porque é mais fácil, evidentemente, eles não eram pessoas crédulas, né, ao ponto de achar que um morto sai do túmulo assim por qualquer situação, por qualquer motivo, como nós, né? Nós não, né? Quem sepultou a vovozinha não espera ver a vovozinha 3 dias depois, vai levar um susto enorme se isso acontecer, né? Então, com eles também não é diferente. Sepultou, não se espera ver a pessoa. Né? E isto era para eles, né, um fato dado, né, um fato evidente ali para eles. Mas ainda a maneira como Jesus morreu, né, para eles pareceu como uma derrota total, o fim do movimento de Jesus, o fim de sua história. Acabou. Ele mentiu para nós, ou não era verdade, ou sonhamos demais. Vamos voltar para casa, vamos voltar a pescar, vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo porque acabou. O sonho que Jesus despertou em nós morreu. Não era verdade. Foi mais um profeta que é assassinado pelas lideranças religiosas. Foi interessante, mas acabou-se. Na verdade, é até mais fácil acreditar nisso, né? E por isso não enxergavam, não entendiam. Quando viam Jesus, não compreendiam que era ele. Porque é mais fácil acreditar naquilo que é evidente, né? Que é a tragédia da vida humana e da maldade dos seres humanos que parece vencer sempre. Mas a verdade foi se impondo. Aqui há um dado importante. A verdade da ressurreição foi se impondo a pessoas que não estavam predispostas a acreditar nela. A verdade da ressurreição foi se impondo. Tomé, para nós, o sinal evidente disso. Não se crê numa coisa dessa de qualquer jeito. Então se impôs a eles, de tal forma que eles não tinham mais como negar. Não era um espírito, não era a ressurreição da ideia. Ele realmente estava vivo. E agora mais presente ainda na vida dos seres humanos do que antes, sem limitações de tempo, sem limitações de espaço. Isso faz com que toda a vida de Jesus tenha sentido, inclusive a sua morte tenha um sentido. Sua vida passa a ter valor, um valor infinito, e sua existência deve ser acolhida de um modo todo especial. Realmente, ele é o Deus conosco, como ele afirmava a respeito de si, como ele se mostrava para nós, no seu jeito de falar, na sua maneira de agir. Ele é Deus atuando na história. Não é nem no passado, ele era. Não, ele é Deus atuando na história, porque está presente e vivo agora entre nós. A ressurreição de Jesus representa a palavra final sobre sua vida, a palavra final de Deus sobre sua vida. É Deus presente na vida do ser humano de modo definitivo. E é como se o Pai dissesse, ele tem razão. Aquilo que o Pai afirmou de Jesus na hora de sua transfiguração, este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Agora, de fato, se apresenta como a verdade das verdades. Ele é o Senhor. Ele tem razão no que ele diz. E viver como ele é viver de verdade. A salvação é possível apesar de qualquer maldade humana. Quem viver como Jesus terá uma vida para sempre. E quando os apóstolos experimentaram isso, quando eles entenderam que a ressurreição de Jesus significava na vida deles também a ressurreição vivida na história, que a morte não vence, que a maldade não vence, nada mais pôde segurar a igreja. Nada mais pôde segurar
os discípulos de Jesus. Nada mais pode deter o ser humano que deseja ser bom, porque ele vai poder ser bom até o fim, e mesmo que o matem, ele terá vida como Jesus tem. Ele estará vivo como Jesus está. Quem sonha com a utopia de um mundo melhor, não mais marcado pela maldade humana, né, o que sonha com isto, não viverá frustrado. Não viverá frustrado. E mesmo que a limitação nos atinja, que a morte venha ao nosso encontro, que o pecado pareça vencer, pareça ter força, a palavra final de Deus, que em Jesus Cristo venceu a limitação, destruiu o poder do pecado e venceu a morte, se estabelece. Se nada pôde deter Jesus na sua capacidade de amar, nada nos poderá deter em nosso sonho de construirmos a civilização de amor que Jesus nos inspira. O que poderá segurar o ser humano? Foi isto que inspirou os mártires ao longo dos séculos. Decidiram dar a vida como Jesus deu a vida. E podia o Império Romano se impor, pode jogar na fogueira, pode fazer o que quiser, não vou voltar atrás na decisão de ser como Jesus. Não vou voltar atrás na decisão de viver a palavra dele. Não vou voltar atrás, porque ele venceu, então eu também venço. Vale, portanto, a pena defender a vida, porque por mais que a vida pareça derrotada, é a vida que vence no final. O reino de Deus acontece, vai realmente acontecer. Independente da maldade humana, independente do antirreino, independente do mal muitas vezes parecer ser mais forte. O príncipe deste mundo já está derrotado. Caro irmão, com esta última aula, nós concluímos a vida de Jesus. Claro, muitas lacunas há, muita coisa ainda ficou para trás, é um resumo, né, de temas cristológicos. Eu pensei muitos temas, escolhi muitos, deixei de lado outros, né, sobre a vida de Jesus. Há muito mais o que se falar, haveria muito mais o que se dizer. Contudo, penso que com estes temas nós conseguimos ter um panorama geral acerca da vida de Jesus. Como nasceu, como viveu, o que ele decidiu fazer, o que ele falava, o seu ministério na Galileia, o seu ministério na Judéia, que conclui com sua morte e sua ressurreição, e um resumo do sentido de sua morte e sua ressurreição. Como disse, é um resumo. Indico procurar bons livros de cristologia, o próprio Catecismo da Igreja Católica avança muito, nos ajuda a avançar muito na nossa compreensão acerca da teologia, do ensino da Igreja. Vale a pena aprofundar sobre a vida de Jesus. Concluo aqui esta compreensão da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nos próximos encontros, nós vamos olhar um pouco mais a evolução dogmática a respeito da pessoa de Jesus. Com sua morte e ressurreição, temos o conteúdo da fé fundamental, mas a Igreja depois foi destrinchando, né, em reflexões da sua cristologia. Acompanhe nos nossos próximos encontros esta evolução. Muito obrigado e até a próxima. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!